Olá e bem-vindos! Hoje vamos recuar no tempo até ao início do século XIX. A Europa, nesta altura, estava praticamente dominada pela ambição de um homem, Napoleão Bonaparte. Mas havia uma grande potência que lhe fazia frente, a Grã-Bretanha. E o confronto entre eles não foi resolvido só no campo de batalha, de todo. E aqui está o grande dilema de Napoleão. Em terra, o seu exército, a Grande Armée, era quase invencível. Mas no mar? Bem, no mar, a Marinha Real Britânica era a rainha absoluta. Por isso, invadir a ilha era uma missão impossível. Então, o que é que se faz perante um impasse destes? Que outra jogada restava? O cenário era basicamente este. De um lado, o Império Francês, o senhor absoluto da terra, com o exército mais temido da Europa. Do outro, o Império Britânico, o mestre dos mares, com uma marinha que controlava as rotas comerciais do mundo inteiro. É o clássico confronto entre o elefante e a baleia. Nenhum conseguia atingir o outro no seu próprio elemento. E foi aqui que Napoleão teve uma ideia. Uma ideia radical e nunca antes vista àquela escala. Já que não conseguia vencer a Grã-Bretanha com canhões no mar, ia tentar vencê-la de outra forma. Ia atacá-la no seu ponto mais sensível, a economia. O plano era, basicamente, estrangulá-los financeiramente. A esta arma económica, ele chamou-lhe o sistema continental. Mas o que era isto, ao certo? Na prática, era um embargo gigantesco. E um embargo, para que fique claro, é uma proibição oficial de comércio. A ideia de Napoleão era forçar todo o continente europeu a parar de comprar e vender fosse o que fosse aos britânicos. A meta era isolá-los por completo. E para que tudo ficasse preto no branco, foi criado o Decreto de Berlim. As regras eram duríssimas e diretas ao assunto. Primeiro, qualquer tipo de comércio com a Grã-Bretanha, ilegal. Segundo, qualquer cidadão britânico encontrado em território francês ou aliado era considerado prisioneiro de guerra. Terceiro, os seus bens e propriedades, confiscados. E a regra de ouro. Nenhum, mas mesmo nenhum navio que tivesse passado pela Grã-Bretanha podia entrar num porto europeu. Era um cerco económico total. Certo, mas como é que uma decisão destas, tomada num palácio, afetou a vida das pessoas comuns por toda a Europa? Porque uma coisa é a grande estratégia, outra é o impacto no dia-a-dia. Vamos pegar num exemplo muito simples, o açúcar. Naquela época, o açúcar vinha quase todo das colónias, da cana-de-açúcar, e era transportado por navios, muitos deles britânicos. Com o bloqueio, de um dia para o outro, o açúcar desapareceu. Simplesmente deixou de chegar às lojas. E a solução foi, na verdade, bastante engenhosa. Perante a falta do açúcar de cana, Napoleão incentivou massivamente o cultivo de beterraba sacarina, da qual também se pode extrair açúcar. E sabem que mais? Resultou. Esta foi uma das poucas inovações de sucesso do bloqueio. E ainda hoje, uma parte enorme do açúcar na Europa vem da beterraba. Uma verdadeira invenção nascida da necessidade. Claro, sempre que se proíbe algo muito desejado, o que é que acontece? Contrabando, claro. E o mercado negro explodiu. Produtos como o café, a algodão ou o tal de açúcar eram descarregados em praias secretas e vendidos a preços astronómicos. Olhem só para estes números. O preço do café subiu 300%. O algodão, 450%. E o açúcar, 500%. Uma loucura total. E do outro lado do canal, na Grã-Bretanha, o plano de Napoleão estava, de facto, a ter algum efeito. A sua indústria mais poderosa, a têxtil, estava com sérios problemas. As fábricas produziam tecidos sem parar, mas não tinham a quem os vender na Europa. Os armazéns estavam a abarrotar e o desemprego começou a ser um problema real. Mas os britânicos não iam ficar a ver navios, literalmente. Responderam na mesma moeda, com as chamadas ordens em conselho. Na prática, criaram o seu próprio bloqueio. A sua poderosa marinha começou a interceptar qualquer navio de qualquer país, obrigando-o a parar num porto britânico, a pagar taxas e só depois podia seguir viagem. A guerra económica tinha acabado de subir de nível e os países que queriam ficar neutros foram apanhados no meio do fogo cruzado. Ora, impor um sistema tão rígido a um continente inteiro é uma tarefa quase impossível. E como era de esperar, a fortaleza de Napoleão começou a mostrar rachas. Não era tão sólida como ele imaginava. E uma das maiores fissuras, se não a primeira, foi Portugal. Sendo o mais antigo aliado da Grã-Bretanha, Portugal simplesmente recusou-se a obedecer. Perante a ameaça de invasão francesa, a família real tomou uma decisão sem precedentes. Fez as malas e mudou a corte para o Brasil. Isto não só abriu todo o mercado brasileiro aos produtos britânicos, como deu início à Guerra Peninsular, um conflito sangrento que se arrastou por anos e que custou imensos recursos a Napoleão. A outra grande fissura apareceu no outro lado da Europa, na Rússia. O czar Alexandre I até tinha concordado em alinhar no bloqueio, mas a economia russa, muito dependente de exportações para a Grã-Bretanha, entrou em colapso. O rublo perdeu imenso valor. Pressionado, o czar começou a fazer vista grossa e a permitir o comércio.
Para Napoleão, isto foi uma traição intolerável. Foi a gota d'água que fez transbordar o copo. E a decisão de punir a Rússia por esta traição levou diretamente ao evento que iria marcar o princípio do fim, não só do sistema continental, mas do próprio Império de Napoleão. Para esta punição, Napoleão juntou o maior exército que a Europa já tinha visto. Mais de 600 mil soldados, vindos de todos os cantos do seu império, marcharam em direção a Moscovo. Era uma força monumental que supostamente iria esmagar toda e qualquer resistência. O que seguiu, no entanto, foi um dos maiores desastres militares da história. Surpreendido pelo inverno russo, sem comida e constantemente atacado, o exército foi dizimado. Dos mais de 600 mil que entraram na Rússia, regressaram menos de 40 mil. A diferença entre estes dois números é avassaladora. A derrota na Rússia fez muito mais do que destruir um exército, destruiu o mito de que Napoleão era invencível. De repente, todos os países que tinham sido forçados a alinhar com ele viram a sua oportunidade. Um a um, abandonaram o bloqueio e viraram-se contra a França. O sistema continental, a sua grande arma, simplesmente desmoronou-se em questão de meses. Apesar de ter sido um fracasso total para Napoleão, o sistema continental deixou marcas profundas e duradouras que ajudaram a moldar o mundo como o conhecemos hoje. Então, o que aprendemos com tudo isto? Primeiro, que é praticamente impossível uma só nação controlar todo o comércio mundial pela força. Segundo, a Grã-Bretanha, por ter resistido, saiu desta guerra como uma superpotência indiscutível do século XIX. Terceiro, esta experiência desastrosa com o protecionismo fez com que a ideia de comércio livre se tornasse muito mais popular. E, por fim, as novas rotas comerciais que os britânicos abriram, por exemplo com as Américas, tornaram-se permanentes. E tudo isto traz-nos a uma reflexão para os dias de hoje. A estratégia de Napoleão de usar a economia como uma arma pode ter falhado espetacularmente, mas a ideia, essa não morreu com ele. Pelo contrário, está bem viva. O que nos leva a esta pergunta final. Será que as sanções económicas que vemos serem aplicadas hoje em dia são apenas uma versão moderna da mesma forma de guerra?